prosseguindo no estudo de história da igreja. Estamos agora na página 10 do nosso material didático. Vamos falar sobre o crescimento da igreja. Então, eu já falei com vocês um pouco sobre o significado do dia do Pentecostes, dessa era que está durando, que é chamado de tempo dos gentios, ok? Então, agora vamos entrar no assunto do crescimento da igreja. O cristianismo estava concorrendo com quem nesse momento? O cristianismo concorria com o judaísmo e com o paganismo. O paganismo, nós vamos ver na história agora que o cristianismo vai vencer fácil, né? Porque o culto pagão era um culto horrível, né? Que normalmente envolvia relações sexuais com prostitutas sagradas, que eles chamavam de sagradas, né? Os cananeus chamavam de prostitutos sagrados, as nossas traduções chamam de rapazes escandalosos. Então ia praticar o culto lá e tinha que ter até relações sexuais com aquelas prostitutas ou prostitutos. Então havia paganismo que sacrificava até pessoas. Quando o cristianismo for comparado ao paganismo, não tem como, as pessoas vão começar a abandonar o paganismo, né, e se aproximar do cristianismo. O outro concorrente era o judaísmo. O judaísmo ele estava, espiritualmente falando, morto nesse momento. Eles foram cortados, disse o apóstolo Paulo. Eles foram cortados e se eles já não estão mais ligados a Deus, espiritualmente eles estão mortos. Israel nesse período era um grupo político. O sumo sacerdote nem acreditava na integridade da Bíblia, era um saduceu, ok? Então a igreja vai juntar essa superioridade teológica, vou chamar assim, tá bom? Com os milagres que Deus vai fazer nesse momento do crescimento da igreja. A maioria dos milagres, a princípio, pelas mãos de Pedro, tá bom? Então, o item número 4 aí da página 10 diz o crescimento da igreja. No momento da ressurreição, antes do Pentecostes, Paulo fala em cerca de 500 testemunhas na igreja de Jerusalém. Em 1 Coríntios 15:6 ele diz, né? Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então pense como foi impactante os irmãos que conheciam Jesus, acompanhavam suas pregações, tá bom? E viram Jesus ressuscitar. E viram Jesus ascender aos céus. Okay? Então todas essas pessoas que estão vivendo esses sinais, eles transmitirão a mensagem de uma forma poderosa, ok? E Jesus, por isso, deu o aviso, né, que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Então ocorreria realmente um poder especial para que a igreja ela pregasse o evangelho como ovelha no meio de lobos e conseguindo converter os lobos, tá bom? O comentário prossegue. No dia de Pentecostes, com a pregação de Pedro, a igreja recebeu cerca de 3.000 novos membros, crescendo para aproximadamente 3.500 cristãos. Durante o ministério de Jesus, a Bíblia fala de 70 discípulos, fala de 5.000 seguidores, né? João 6,10. E disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E fala também em multidões, João 6,2. E grande multidão o seguia porque viam os sinais que operava sobre os enfermos. Então nós podemos pensar já numa igreja, nesse período do Pentecostes, já uma igreja grande, que talvez tivesse aí 5.000, 10.000 pessoas, que de uma certa maneira estavam espalhados, né, por Israel, ok? Mas que a partir do Pentecostes eles vão começar a se espalhar pelo mundo, não? Porque o templo de Israel era um templo de grande peregrinação nesse período, não? E nós veremos mais à frente que a festa de Pentecostes, ela continuou sendo uma festa importante para a igreja. O apóstolo Paulo tem momento que ele manifesta esforço para ir
em Jerusalém participar de uma festa de Pentecostes, né? Porque ali encontravam-se então peregrinos judeus do mundo todo, ok? E esses peregrinos, o apóstolo Paulo então tinha a oportunidade de pregar para eles, e esse poder que a pessoa recebia, onde ela ia, ela levava essa mensagem. Isso é o normal do cristão. Aceitou Jesus, ele quer levar essa mensagem. Pois bem, a epístola aos Coríntios, né? Paulo escreveu essa epístola próximo do ano 55 depois de Cristo, logo 26 anos após a morte de Jesus Cristo. Próximo do ano 65, ou seja, 36 anos após a morte de Jesus Cristo, Lucas escreveu o livro de Atos, que nos informa o número de 120 discípulos reunidos no momento da eleição de um substituto para Judas Iscariotes. Está lá em Atos 1,15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, ou seja, que estavam ali, tá bom? Naquele momento reunidos. Mas, como eu disse para vocês, o número era bem grande, né? A descrição do dia de Pentecostes fala de quase 3.000 almas se convertendo. Logo concluímos que 50 dias após a morte de Jesus, a igreja já contava com cerca de 4.000 discípulos. É um crescimento excepcional. E logo foram acrescentados quase 5.000 discípulos. E lembre-se, como muitos são peregrinos, aonde eles vão, eles levarão a mensagem. Atos capítulo 4, versículo 4 diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Então, você vai entender um pouco mais à frente, porque principalmente os judeus, eles vão começar a perseguir os cristãos. Porque essas pessoas que vinham para a peregrinação, elas eram assim altamente lucrativas para o comércio de Jerusalém. Porque se elas viessem, por exemplo, lá da Babilônia, onde Daniel esteve, onde ficou lá, onde tinha uma grande comunidade de israelitas, ou se viesse da Pérsia, onde estava Esther, que nestes dias do Novo Testamento tinha uma grande comunidade judaica, se ele quisesse sacrificar um animal, ele não ia trazer da Pérsia até Canaã, tá bom? Ele chegaria ali no templo, ele compraria um animal. E vocês lembram que Jesus chegou a expulsar, porque era um comércio muito grande. Não, era um comércio muito grande. Então, isso, os judeus abandonando o judaísmo e se tornando cristãos, esse comércio vai diminuir, tá bom? Os judeus, eles vão sentir realmente a sua religião sob perigo. E os cristãos pregavam abertamente. Nós veremos agora, ainda não, né? Mas o apóstolo Paulo vai escrever cartas como aos romanos, aos gálatas, deixando claro que Israel foi cortado. Aos gálatas ele compara o Israel dos dias dele a Ismael como escravo, filho da escrava. E compara os cristãos a Isaac, filho da livre. Então, tudo isso vai gerar uma revolta em Israel. Nós veremos caso de... terão várias revoltas em Israel, mas vai ter um revoltoso chamado Bar Koba, que ele vai perseguir os judeus que aceitavam o cristianismo. Okay? Vai perseguir muitos judeus, dizendo que eles tinham que voltar à fé judaica. E os cristãos, nesse momento, nós sabemos que, principalmente o apóstolo Paulo, nós veremos, ele vai participar de muitos debates. E os debates, claro, apontavam para Jesus como cumprimento da profecia. E nós sabemos que Daniel havia profetizado o ano da morte do Messias. Isso certamente foi usado pelo apóstolo Paulo. Então, os judeus, nesse momento, estavam sem argumento. Uma religião morta, tá bom? Dirigida por um sumo sacerdote incrédulo, e que, nesse momento, perdeu a comunhão com Deus.
Então, os judeus que aguardavam o Messias, eles estão sendo os primeiros. Esse aqui é um número que está ligado aos judeus. Ainda não, vamos dizer, chegou aos gentios. Esse número aqui ainda está ligado aos judeus. Então, eu até coloquei aí. Esse crescimento, ele causará perseguição. Então, ele vai causar perseguição a princípio dos judeus. Ok? Pois bem, prosseguindo, eu digo, não há como identificar o tempo decorrido entre o Pentecostes, o milagre da cura do coxo de nascença e este segundo caso de crescimento. O tempo parece curto, pois o capítulo 2 encerra falando em dias que se passavam e o Senhor acrescentava novos cristãos e imediatamente fala de Pedro e João curando o coxo, aí já no capítulo 3, tá bom? Então eu coloquei aí o texto do capítulo 3 para nós lermos. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Bom, o resultado é que esse coxo, então, ele vai andar, vai saltar, vai entrar no templo, né, com os apóstolos. E claro, esses sinais eram mais significativos, porque os sinais, ele mexe com a fé das pessoas, nós sabemos disso, né? Então, essa ressurreição, ela vai ajudar, esse milagre do coxo vai ajudar no crescimento da igreja. E comento mais abaixo, Pedro e João são identificados como os primeiros dirigentes da igreja primitiva. O crescimento da igreja pode ser percebido pelos povos que se encontravam em Jerusalém no dia de Pentecostes. Daqueles povos citados lá, eu peguei um mapa na internet e coloquei aí no livro para vocês, né? Você tem um ponto central ali, onde estava ocorrendo o dia de Pentecostes, né, que é Jerusalém, e é citado pessoas da Europa, no caso de Roma, da Ásia, Panfilha, toda essa região que hoje é a Turquia, né, o norte da Turquia, Ponto, Capadócia, que já está ali na região da Mesopotâmia, tá bom? Pártia, Elã, Mesopotâmia, Arábia, aquela região ali à direita, que é o deserto da Arábia, o Egito e Líbia. Essas pessoas quem eram? Lembre-se que os judeus, eles foram levados cativos 600 anos antes de Cristo pelos babilônios e 700 anos antes pelos assírios. Muitos dos judeus, eles continuaram nessas terras, ok? E eles então agora faziam peregrinações a Israel, pelo menos nessas festas que Deus havia determinadas, ok? Pelo menos 3. Era a Páscoa, o Pentecostes e o Yom Kippur. Eles procuravam em um desses 7 tempos determinados. Tá bom? Então, os judeus que ali no dia de Pentecostes viram essa maravilha e que já outros que estavam aceitando Jesus, eles retornaram para as suas terras e onde eles foram pregando o Evangelho. Então, nós não temos nem como documentar, tá bom, todo o crescimento do Evangelho nesse período, ok? Só não apareceu aqui das regiões mais conhecidas a região da Espanha, que era o extremo do mar Mediterrâneo, né, o extremo da Europa, mas ela talvez tenha sido alcançada pelo apóstolo Paulo, numa 4ª viagem missionária, que depois eu vou comentar com vocês. O comentário prossegue. O dia de Pentecostes foi tão impactante que os novos convertidos levaram a mensagem para a sua região. O Pentecostes faz parte do que os judeus chamam de
Shalosh Regalim, ou seja, as 3 peregrinações, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Os presentes eram judeus com a esperança da chegada do Messias, pois a profecia de Daniel anunciando o Messias em 69 semanas, 483 anos, estava se cumprindo. Haviam também gentios convertidos ao judaísmo, chamados de prosélitos. Certamente conheciam as Escrituras e vieram a Jerusalém com essa esperança. Pois bem, eu coloquei ali o estudo das 70 semanas de Daniel. Ele diz que em 69 semanas, a partir da ordem para reconstruir Jerusalém, se você contar 69 semanas de anos, ou seja, 483 anos, o Messias morreria. Naquele período, os cálculos não eram tão fáceis como nos dias atuais. Hoje nós temos informações arqueológicas, né, que nos ajuda a calcular o ano 29 como sendo exatamente aquele que completa 483 anos após a ordem para reconstruir Jerusalém. Mas no dia do Novo Testamento eles tinham essas condições também. Por que aqueles mestres, principalmente Gamaliel, não fez isso? Ok? Talvez fosse até medo dos Herodes, já que Gamaliel ele era também, segundo a história judaica, um descendente de Davi. Tá bom? Então, falando na profecia de Daniel, eles certamente tinham essa esperança, né, que o Messias estava chegando. Quando João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista certamente sabia da profecia de Daniel, tá bom? Acreditava como homem de Deus em Daniel, e se contasse 69 semanas, João Batista sabia que se aproximava. Então, quando ele fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está dizendo que Jesus iria cumprir a Páscoa, o primeiro dos 7 tempos determinados, lá de Levítico 23, e sabia também que Jesus iria se cumprir nele a profecia de Daniel, que falava que o Messias morreria depois de 69 semanas. Ele fala de 7 e 62, né? Ou seja, 69 semanas, ok? Então,